Uma inteligência iluminada pelo estudo, uma audácia que nada pode fazer parar, um querer que seja inquebrantável e uma discrição que você seja incorruptível. Estes são os pilares para você praticar a magia. Meu nome é Jonathan Toches, eu estou lançando o livro A Revolução. Nele eu busco, através do protagonista chamado Magnus, uma história em que a magia é utilizada para combater a corrupção no Brasil. Vale muito a pena conhecer essa obra e, para saber mais sobre ela, basta acessar o link que você vai conhecer os mistérios da magia e também da história brasileira de uma maneira indescritível. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos um convidado que vai trazer uma história muito legal, falar sobre a espiritualidade que ele comunga e, mais do que isso, uma pesquisa que ele vem desenvolvendo já há um bom tempo e que vai compartilhar conosco no podcast de hoje. Claro que eu vou aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal. Não deixe o seu like, aqui, por favor, que é muito importante para nós. E sem dúvida nenhuma, vamos compartilhar o episódio. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente já tá no clima de Natal, que é a melhor época do ano. Tenho certeza que você também deve estar muito animado para essas festas de fim de ano, porque tem uma magia que é inegável. Então vamos às apresentações. Você pode se apresentar, por favor, pro nosso público de casa. Legal, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Cláudio Roberto Palermo, jornalista, palestrante e pesquisador aí sobre a pluralidade dos mundos habitados. E acabei achando, né, nessas pesquisas, um astrônomo francês chamado Camille Flammarion, que foi onde começou essa minha trajetória aí como pesquisador da vida dele. Muito legal. O Cláudio, eu conheço o trabalho dele. Tem a Rádio Palermo também, né? Que você comanda aí já há um bom tempo, né? Depois até, inclusive, deixar aqui claro. Todos os dados aí para o pessoal chegar lá na rádio, no seu trabalho. E como jornalista também, e como uma pessoa que professa uma espiritualidade. E essa pesquisa que também nos chama muita atenção sobre o Flammarion, e eu acho que vai acrescentar muito no nosso programa de hoje e as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Agora, tudo tem um começo, tudo Sim. tem um princípio, né? Como que aconteceu a questão da espiritualidade na sua vida? Isso é uma coisa que nasce na infância, influência dos seus pais? Como que isso, Cláudio, aconteceu para você? Cara, foi influência dos meus pais, né? A minha mãe sempre frequentava centro espírita, né? O meu pai também. Em alguns momentos eles iam para o terreiro de Umbanda, e aí depois voltava para o kardecismo. Então a gente teve essa cultura, né? Espiritualizada desde pequeno. Tinha muito livro falando de religião, de livro espírita. Então eu lembro de pegar alguns livros. Não entendia muito bem, mas tinha figura, então... Lembro a capa, tinha um do Chico com a capa com a figura de Jesus, né? Então aquilo sempre foi comum, né? E indo junto com eles, tanto nos centros espíritas quanto nos terreiros de Umbanda, acho que acabou se tornando algo natural, né? E aí fui pesquisando e lendo, relendo, indo em outras fontes e vendo... O quanto o manancial, né, de espiritualidade é gigantesco, né, no mundo, né? Sim. E você, hoje, você é kardecista? Essa é a sua orientação? É assim que você se identifica? Não que precise de um rótulo, mas como que você se vê hoje na questão da espiritualidade? Eu me vejo como um livre pensador, sabe? Não tenho um rótulo específico. Acho que a minha base é o kardecismo. Mas eu vejo hoje também por questões de origem, né? Eu vejo a questão da Umbanda muito forte também, então eu tô nesse pé aí, né? Tendo a base doutrinária do kardecismo, mas a prática na questão da Umbanda. E isso hoje é aquilo que te alimenta, é aquilo que você espiritualmente se alimenta, acredita
E porque, na verdade, o kardecismo não é uma religião, né? É uma filosofia. O pessoal fala, né? Uma filosofia com consequências morais, religiosas. É. Porque há um debate científico, né, sobre é religião, não é religião. A própria pesquisa que você faz, o Flammarion, ele tem essa perspectiva de ter uma espiritualidade mais voltada para a ciência. Seria isso? Sim, ele sempre teve esse foco, tanto que as críticas que existiam em relação a ele eram muito fortes nesse sentido. Diziam que ele era mais um poeta do que um astrônomo, porque ele sempre se colocava com essa posição filosófica, né? Trazendo alguma coisa de espiritualidade, e os astrônomos mais clássicos da época rejeitavam não viam com bons ele. olhos, né? É engraçado isso, né? Como que a ciência, às vezes, ela execra pessoas que pensam ali um pouco fora da caixinha, porque é uma zona que não é tão segura, né? Ele trabalhou um tempo no Observatório de Paris, né? Que no século XIX era o mais sofisticado, que tinha mais tecnologia. E ele bateu de frente muitas das vezes com o diretor, que era o Le Verrier, que descobriu Urano, né? E aí o Le Verrier criticava ele justamente por isso, né? Não, você é um poeta, você é um filósofo, você não é astrônomo. Ele tinha uma ideia de popularizar a astronomia, que depois ele conseguiu. Inclusive, acho que ele é um dos responsáveis. Um dos iniciantes, por essa linguagem mais popularizada que a astronomia, inclusive, ganhou hoje nas escolas, não só no meio acadêmico, mas... Os livros do Flammarion foram os primeiros com desenho, né, gravuras, e depois, já no início do século XX, com foto. Então, porque até então era uma coisa muito fechada, né, entre os astrônomos, e ele levou para as bancas de jornais, né, ele fundou uma revista, Astronomia, e então, quando ele fundou a revista, ele teve a ideia de fundar a revista dentro do Observatório de Paris, e quando ele falou isso para o diretor, o Le Verrier, falou, você tá louco, né? Vender isso em banca de jornal. E aí, depois que ele saiu, foi convidado a se retirar do observatório, aí ele fundou a revista e foi sucesso, né? E ela existe até hoje, né? Agora, antes de você chegar nessa pessoa, nesse personagem, nesse ícone da astronomia e depois uma série de outras linguagens, você transitou por uma formação... dentro do kardecismo, na Umbanda também, né, como uma prática natural ali da sua vida. E você se depara primeiro com essa questão dos mundos, né? Como que foi isso, né? Como que você chegou nesse ponto? Foi através de algum curso? Foi através de uma prática espiritual? Foi um livro? Foi alguém que te tocou? Como que aconteceu isso? Cara, boa pergunta, né? Que a gente começa a fazer o revival, né? Eu sempre gostei dessa coisa de ficção científica, né? Saber se tem vida em outros mundos, se a gente está sozinho no universo. Mas foi um livro, né, do Chico Xavier, que chama Cartas de uma Morta, né? Que é a mãe dele, já no mundo espiritual, que em espírito conversa com ele sobre essas questões. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre isso. E nesse livro ela relata passagens delas em Marte, passando por Saturno, até ir a outra galáxia, que ela não sabe o nome, porque é muito distante. E ali ela dá alguns apontamentos de como seria a vida ali. Então aquilo acabou me despertando. E aí foi aí que eu achei o Camille Flammarion. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu tinha uns 16. Você era novo. 16. É muito tempo de estudo. Então você era muito novo na época. Quando isso e aí na Casa Espírita eu perguntei se alguém sabia de algum livro que falasse, além daquele, sobre isso. E aí foi quando falaram, teve um astrônomo, um pesquisador que foi amigo de Kardec, que falava sobre isso. E aí eu achei um livro que é editado até hoje pela Federação Espírita Brasileira, que é Narrações do Infinito, onde o Flammarion conversa com duas entidades que são de fora da Terra, numa reunião mediúnica que era comandada por Kardec. E a partir dali eu comecei a ler outros livros e aí é uma coisa que você falou, né, antes da gente começar a gravação, a coisa da vida, né, parece que vai colocando ali na sua frente.
E aí começaram a chegar revistas, informações, de repente caía na minha mão uma revista antiga espírita, e que tinha algum texto ali do Flammarion. É a partir daí que eu comecei a ir atrás de livros, de pesquisas e sobre a vida dele. Que legal. Agora, 16 anos, você já estava vinculado a uma casa? Hoje você está vinculado a uma casa ou não? Eu estava vinculado no Centro Espírita Nosso Lar, Tá. Casas André Luiz, que fica aqui em Guarulhos, Isso. né? Eles têm um hospital para mais de 500 crianças que a gente fala, mas são adultos com uma mentalidade de 0 a 80 anos, né? Aliás, com corpos de 0 a 80 anos, mas com a mentalidade de 5 anos de crianças. Então, foi ali que eu comecei a minha base, né? Fazendo os cursos, os estudos a respeito da doutrina. E hoje eu estou na Casa São Miguel, que é um terreiro de Umbanda, também na Vila Galvão, aqui em Guarulhos. Em Guarulhos também. Então toda a tua caminhada espiritual foi dentro da cidade de Guarulhos? Foi aí, por incrível que pareça. Você é de Guarulhos? Eu nasci em Santana, na Zona Norte, né? Tá. E aí meu pai, ele tinha uma indústria que transferiu da Ponte Pequena, né? Sei. Ali na Zona Norte, aqui para Vila Galvão. Isso no início da década de 80, né? E aí você falou da minha trajetória, né, com a família. O meu avô, que era médium, fazia reuniões todas as quintas-feiras na casa dele. E aí eu ia acompanhando meu pai, minha mãe, o meu tio, que trabalhava junto com meu pai na empresa também. Então era uma reunião familiar e ali passavam vários espíritos. E ali também foi a prática onde eu comecei a entender e a me entender melhor, né? Tá, autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Eu fiquei curiosa porque você mencionou que você é jornalista de formação e tudo. Então, eu fiquei curiosa o quanto o jornalismo ele ajudou em alguns momentos da sua pesquisa e também atrapalhou. Porque a gente tem, pelo menos eu percebo, pelo menos na minha geração, às vezes um ceticismo em relação quando o jornalista vai falar sobre religião. Ou que a gente tem que pisar em muitos ovos quando vai tratar de assuntos que tem a ver com religião e tal. Aí eu queria saber, mais por curiosidade pessoal também, em que momentos você acha que o jornalismo te ajudou e em que momentos você acha que ele deu uma atrapalhada durante as pesquisas? Ou você tinha que deixar totalmente de lado? Como que era por isso? incrível que pareça, o jornalismo me ajudou muito na questão espiritual, porque me ajudou com a parte racional e de checar a fonte, né? Então eu acho que o meu avô me ajudou muito nisso, né, com as questões espirituais, onde a gente podia conversar diretamente com o espírito, né? Não tinha um intermediário, nada. Então, eu conversava como a gente está conversando aqui com as entidades. E então isso me trouxe muito subsídio de fazer as perguntas certas, de entender o assunto e ver até onde eu posso ir, conversar ou não. Mas o jornalismo não me atrapalhou na pesquisa, não. Pelo contrário, eu acho que eu consegui colocar essa parte mais racional, intelectual e essa parte de verificar realmente a informação, onde eu cheguei até, por exemplo, que os pesquisadores dizem, né, que são as fontes primárias, né, os documentos originais. Então, o jornalismo me ajudou a adequar isso numa estrutura em que eu pudesse transmitir para as outras pessoas. Mas nunca me atrapalhou, não. Pelo contrário, eu acho que o jornalismo me fez ver essa questão espiritual por um outro viés, né, por um outro prisma. Legal, né? Porque geralmente a gente tem a impressão de que o lado mais racional ele acaba negando a possibilidade do sobrenatural, né? Mas o racional ajuda, né? Porque você consegue discernir, porque nesse meio todo tem muito absurdo, né? Tem muita, hoje, né, que é fake news, né? Mas desde a época do Flammarion tinha essas fake news. Então o jornalismo me fez entender melhor por que a pessoa está falando isso, né? Por que divulga isso? Por que acredita que o homem não foi na Lua, que a Terra é plana? Então, são questões que já existiam na época de Flammarion, por exemplo, a vida em Marte, o homem nunca vai chegar na Lua. Então, existiam certas questões, estrelas, o segundo sol, né? Então, existiam várias teorias que não são novas, né, para quem está assistindo hoje, mas que a astronomia e o próprio jornalismo científico mostraram que a coisa não era bem assim, né? Tem uma outra questão, tem um outro estudo, uma racionalização daquilo que seria o ideal para o homem, né? Da sua vivência aqui e de uma vivência fora do planeta, né? Sim. Agora, Cláudio, uma
questão que eu acho que é importante a gente conversar, isso tudo tem a ver com OVNI, com ufologia, né? Com incidências, abduções, são assuntos que são muito interessantes, que hoje vem se falando muito sobre isso, inclusive alguns órgãos estatais, né, vem revelando, não só o próprio Estados Unidos, mas a Europa também, alguns países europeus vem falando sobre isso, né, de uma forma um pouco mais aberta do que outrora. Você pesquisa, necessariamente você foi para esse campo de pesquisa também? Essa é a primeira questão. E depois, você já teve alguma experiência nesse sentido, primeiro, segundo, terceiro grau, ou alguma coisa nesse sentido, para você poder, querendo ou não, né, aqui compartilhar conosco? Quando eu era mais novo, eu me interessava mais pela questão ufológica, sabe? Tá. E depois eu trabalhei numa emissora que tinha um programa de um ufólogo, né? Então ele trazia muitos casos ali. Mas depois eu fui percebendo, com o passar do tempo, que talvez 80% dos casos é mais uma vontade nossa de que tenha realmente um contato do que uma realidade. Tirando esses casos, como você disse, né? A Marinha Americana divulga um vídeo, a Força Aérea Brasileira fala da Noite dos UFOs, a Força Aérea Chilena criou lá um setor de investigação de fenômenos anômalos, né? Mas eu vejo que muitos dos contatos ou das histórias é uma coisa mais, sei lá, fantasiosa, fictícia, né? E o que me incomodou muito é que a postura de alguns ufólogos é uma postura assim, só porque um militar falou, a gente pode acreditar. Uma coisa que minha esposa, que estuda bem a psicanálise, deve até falar melhor isso, né? Parece que a gente tem uma coisa assim, uma figura, uma autoridade, então você pode acreditar. Aí eu aceito. Eu aceito, né? Então, no início eu até pesquisava bastante coisa, mas depois eu comecei a perceber que desvencilhar um pouco essa pesquisa da ufologia, até para não cair nesse descrédito que muitas pessoas acabam caindo, né? O ET Bilu, o ET de Varginha, por aí vai, né? Você tenta encontrar elementos ali para... Tá bom, vamos pesquisar, vamos ver se a gente acha alguma linha aqui de pesquisa que dá para fazer de forma científica, e a gente acaba não encontrando, né? Mas eu acredito que realmente alguns contatos possam ser realmente reais. Acho que o Flammarion ajudou muito nisso ao criar uma palavra que é ultraterrestre, né? Que é antes da palavra extraterrestre. Ele criou isso em 1864, onde ele acreditava que existem espíritos encarnados, né, que vivem em mundos extrafísicos, que para nós seriam mundos invisíveis, ou seria uma realidade... Dimensionais, alguma coisa dimensionais, assim? Eles ainda estão encarnados, ele dizia, mas em outra constituição de matéria, de densidade, que se ele aparecesse aqui... Talvez um médium vidente conseguisse captar ou enxergar, mas a maioria não. Então ele acreditava nessa questão e nessa possibilidade de comunicação entre essa dimensão e a nossa. Então ele cria esse termo ultraterrestre além, né, do que está terrestre. Né? Agora, uma coisa que seria interessante, a biografia dele, né? O que você pode falar para nós? Ele francês. Né? Como que foi essa trajetória? Como que ele chega no ponto que ele chegou? Né? O que você pode falar para nós sobre essa história? Ele nasce em 1842, a família dele é do interior da França, e o pai dele, em um determinado momento, perde tudo, porque a França estava passando ali por dificuldades de guerra, de fome, e até na biografia dele ele fala que ele... começou a ver ali quem era o pai dele, né? Que o pai dele conseguiu pagar todos os credores, e aí depois eles se mudam para Paris. Então, desde adolescente, ele tem uma dificuldade. E ele era prodígio, né, o Flammarion? Ele era um garoto extremamente inteligente. Com 4 anos, ele já estava a ler, escrever. Com 4,5, ele já estava falando algumas línguas. Com 5 anos, ele já tinha noções de aritmética, gramática. Né? Então, desde muito cedo, ele já tinha essa... coisa dele autodidata, né?
E aí em Paris é quando ele começa a realmente estudar, e sem grana na época, ele vai estudar em igrejas, em escolas ligadas à igreja católica. Que é muito tradicional nessa época, Nessa né? época. O poder O do era conhecimento controlado. Estava na aí, religião. né? E ali ele começa alguns cursos com alguns padres, e ali ele começa também a se interessar por astronomia. Os padres começam a fazer algumas aulas falando do sistema solar, do universo. Galileu, Copérnicos, E ali aquilo começa a interessar ele. Em paralelo a isso, com 16 anos, ele já tinha escrito um livro, Cosmogonia Universal, e seria o primeiro livro dele. E tem um fato interessante, né, que ninguém sabia desse livro, e ele ficou doente de tanto estar trabalhando, 16, 15 horas por dia, ainda tinha que estudar à noite, então ele cai febril. E o médico que atendeu ele começou ali a esperar o remédio fazer efeito e viu que o livro estava na cabeceira da cama. E ele começou a ler o livro e falou, poxa, isso aqui profundo. É uma coisa interessante. Então o médico ajuda ele a publicar o livro e a continuar os estudos dentro da área da astronomia, né? E depois, em 1862, ele lança, aí sim seria o livro oficial, né? O primeiro livro oficial, saindo por uma editora, que é o livro que é a Pluralidade dos Mundos Habitados, mais de 500 páginas, cheio de gráficos, figuras, muita coisa de matemática, cálculos, dimensão dos planetas, né? Rotação, complexo. E aí sim começa a trajetória dele de uma forma literária, né? Depois o irmão dele funda uma editora, Edições Flammarion, onde todos os livros que ele lançou foi por essa editora na França, né? E na Europa. E quando que ele conhece Kardec? Porque ele é um seguidor do Kardec, né? Ele tem uma relação intelectual também. Foram amigos, né? Isso. E como que eles se conhecem ali? Foi em Paris? Foi no cotidiano ali? Foi em Paris, por volta de 1861, né? O Kardec lançou o primeiro livro, né, do Espiritismo em 1858, que é o Livro dos Espíritos. Dos Espíritos. E em 1861 ele estava lançando o Livro dos Médiuns. E o Flammarion estava andando por uma das galerias ali de Paris e tinha uma livraria que ele gostava muito, e a livraria expôs na vitrine o Livro dos Espíritos. Ele falou, pô, interessante aí. Ele entrou na livraria, pegou o livro, começou a folhear, até que ele caiu no capítulo que fala da vida em outros mundos. E aí ele começou a perceber ali que muitas das coisas que ele falava, que ele gostava... Passou a fazer sentido ali. Fazia sentido porque os espíritos também estavam dizendo isso no livro. E o Kardec, ele era muito inteligente nessa questão de marketing, divulgação da época. Ele deixava no final do livro o seu endereço, tanto para correspondência quanto nas reuniões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Flammarion escreve para o Kardec, fala que ele era astrônomo, tinha se interessado pelo livro, e o Kardec convida ele para assistir algumas sessões, né? Antigamente, naquela época, não era que nem hoje, que qualquer pessoa adentra uma casa espírita, né? Você tinha que ser convidado. Era um grupo mais seleto, no sentido... Tinha que assistir 3 reuniões, e dependendo da sua participação nessas reuniões, das suas perguntas, você era convidado, da sua postura, você era convidado a permanecer. E aí foi aí que começou a amizade com o Kardec. E aí vem também um pouco até aquela visão que hoje a gente sabe que há um contexto pejorativo de que era uma coisa mais... que o kardecismo era mais elitista, né? Nós somos de uma geração onde a gente escutou isso, né? Que o kardecismo era mais elitista, porque tentava trazer para o lado mais da ciência. Na década de 80 eu escutei muito isso, 90. Hoje eu acho que já... E é uma percepção assim equivocada, né? Porque então... na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas você tinha lá do cara que era engenheiro, técnico de sei o quê, mas você tinha o operário, o camponês, né? O camponês, eu já ouvi dizer que tinha camponês, né? Nos documentos da... Tinha atas, né? Tinha atas, sim. Isso, e tinham camponeses, tinham pessoas ligadas ao povo, mas que tinham toda uma capacidade, uma habilidade mediúnica
fazia parte... Muito grande, sim. As próprias médiums, né? Sim. Que o Kardec se utilizou para fazer as pesquisas. Tinha muito do povo, né? Tinha muita gente da classe trabalhadora. Trabalhadora, né? O proletariado do século XIX. Teve uma palestra que o Kardec fez, acho que em Lyon, a maioria era operários, né? A maioria era operários. A França, né, sofre toda a influência do capitalismo clássico ali, que vem com o industrial, com a Inglaterra, e ele vai influenciar toda a Europa, né? Depois vai cruzar o oceano, né? Dentro dos pesquisadores existe até um dilema, né? Porque existe um relato, acho que é no Livro dos Espíritos, Kardec conversando com o Sr. M, e ele não dá o nome, mas muita gente acha que ele estava conversando com Karl Marx, né? Mas não se tem elementos primários para se comprovar isso, né? Que seria possível, né? Ele era muito bem conceituado, né, na sociedade. E relacionado, né? Relacionado. E que, assim, a gente não tem prova, como você mesmo disse, porque a gente depende do documento, né? Mas que isso é possível naquele momento, não tenho dúvida, né? Até porque o próprio Marx também tinha uma relação com pessoas ligadas a vários setores da sociedade europeia, né? Sim. Então, enfim, isso é possível. Agora, quando você se depara com Flammarion, né? Você se depara com essa pesquisa, com esse personagem, com esse ícone histórico, você começa a ter respostas de algumas perguntas que você tinha interna, porque a pesquisa ela passa muito por isso, né? Respostas que abrem novas possibilidades, outras perguntas, né? Como que isso foi acontecendo dentro da tua caminhada? Até um processo semelhante quando ele leu lá o Livro dos Espíritos, né? Muitas das ideias vão se encaixando e você, é dessa maneira, né? Então eu acho que muito do que ele trouxe, que me fez muito, muito bem e deu um clarão enorme, é quando ele classifica os tipos, né, de vidas que existem no universo, né? Então tem a nossa vida física, você tem aquilo que seria o mundo espiritual, que seriam seres que viveram aqui, faleceram e estão vivendo em outra realidade. E aí ele começa a destrinchar isso, chegando até um nível de seres incorpóreos, né? Que não habitam regiões que precisa de um corpo, que precisa de uma matéria, né? Que precisa de uma tecnologia. Eles conseguem navegar pelo cosmos sem a necessidade de uma nave. Ele diz na época, não tinha um termo energia ainda, de eletricidade, né? Tá. Que seria tão rápido quanto um raio. Pensou até a forma de falar entidade seria um corpo, né? Um corpo. Mas pensou e está em Andrômeda e instantaneamente já aparece lá, né? Então ele começou a classificar dessa forma e aquilo me fez muito sentido, né? E paralelo com o que eu ouvia nas reuniões do meu avô, aquilo se encaixou. E aí falou, caramba, é dessa forma que o cosmos se estabelece e progride e avança, né? Tá. E hoje você crê nisso? Como que ficou tua relação? Do ponto de vista fé, crença, você enxerga hoje o mundo com essas possibilidades? Como que isso acontece? Sim, enxergo, eu acho que ele, junto com Kardec, né, me deram essa fase racional da coisa, de não acreditar em tudo, e também não ir para um lado mais místico, um lado mais quase ficção científica da coisa, né, de acreditar que tem homenzinho verde e por aí vai, mas me fez acreditar na vida em outros mundos e na vida em outras dimensões, mas de uma forma mais lógica e mais racional, e sempre tentando pegar ali algum elo científico para poder pesquisar, para poder ir atrás e comprovar o fenômeno, comprovar as histórias, né? Acho que o Flammarion me trouxe muito disso. Ele não acreditava em tudo que chegava até ele. Ele desconfiava muito das comunicações mediúnicas que falavam da vida em outros mundos, né? Eu lembro de um documento que eu cheguei a ver, onde ele questionava um médium. O médium falou que tinha vida em Saturno, mas o espírito deixou muito na dúvida se a vida era espiritual ou física. E aí ele
teve que ficar frente a frente com esse médium e aí percebeu que o médium tinha inventado a comunicação, né? Então isso me fez muito trazer isso para o hoje, pegar os livros, as comunicações, as mensagens que tem pelo WhatsApp, pelas redes sociais e olhar por esse viés. Será que isso é possível do ponto de vista científico? Será que tem alguma analogia com a nossa dimensão? Será que isso é possível acontecer ou não? Tá. Cláudia, eu fico com uma curiosidade que em relação a como essas ideias elas eram aceitas, tanto na época quanto hoje. Porque eu acho que em relação a esses assuntos tem muito uma posição meio preciso ver pra crer, sabe? Tipo o Galinho Chick Little, ele fala lá que tem os ETs, ninguém acredita até eles verem, é bem essa vibe. E eu queria saber como que tanto na época, como foi a reação das pessoas em relação a esses estudos, e hoje também, porque eu vejo que hoje ficou mais popular pela cultura pop, as muitas dimensões, então tá popularizando, mas de uma forma bem do entretenimento, talvez na base da ficção científica e tal. Então eu queria saber como que foi essa recepção das pessoas. Você sabe que no século XIX era um pouquinho diferente de hoje, porque os grandes escritores de ficção científica eles estavam mais próximos aos cientistas, aos astrônomos, aos pesquisadores sobre essa questão. O próprio Júlio Verne, o Flammarion chegou a se corresponder com ele, então era muito mais próximo e era uma ficção assim, tinha um pouco de viagem ali do autor, mas alguns elementos ele pegava ali do que a ciência da época estava falando, né? Mas eu acho que hoje, e aí que o jornalismo entra na minha pesquisa, é tentar passar isso não dessa forma fantasiosa ou quase chegando num filme de ficção científica ou de uma série, mas mostrar para a pessoa que é possível ter a vida em outros mundos, mas nem sempre do ponto de vista físico, né? Que a gente imagina uma nave descendo em Washington e falando, viemos aqui, que nem lá o dia em que a Terra parou, a primeira, né? O primeiro filme. Depois fizeram o remake, que é totalmente diferente. Mas eu acho que mostrar o trabalho do Flammarion mostrando o seguinte, quando se fala em vida em outros mundos, a gente está falando de outro padrão, que não é o carbono, que não é a água, e são outros padrões que existem e o principal, que pré-existem a nossa criação, né? O que será que tinha antes de 13,7 bilhões de anos no nosso universo? Existiam outros padrões de vida, outras formas de vida. O Flammarion fala isso muito bem, né? Então, acho que é mostrar por um viés científico, racional, mas também mostrando essa possibilidade, né? E o Flammarion tinha uma pergunta que era que até hoje é difícil de responder. Sabendo disto, o que isso muda na nossa vida? Que era algo que ele trazia do ponto de vista do espiritismo moral, né? Tá. Que é sempre o homem olhando para o espaço, para o universo, com o desejo de ser melhor, e não de pegar aquela informação para se utilizar de alguma outra maneira que não seja pelo bem da humanidade. Então, era a fonte da pesquisa dele é sempre em cima eu diria, essa coluna, né? Trazendo aquilo para o benefício da humanidade, não para um setor exclusivo, para um interesse econômico. Né? Militar e por aí vai. Sim. Diante desse cenário, ele coloca até que ele tem muito problema com médiums, que ele acredita até que são charlatões, né? Mas ele dá crédito para alguns para entender melhor aquilo que ele coloca como uma teoria, como aquilo que ele começa a escrever, desenvolver. Ele chega a fazer trabalhos com o Kardec? Chega. O livro A Gênese, né, que seria o último livro editado pelo Kardec, a maior parte da pesquisa sobre uranografia, que é um capítulo que está lá, que é o estudo do cosmos, é feito pelo Flammarion. Ele brigou muito com os médiums, né? E os médiums realmente batiam muito nele. Existia um grupo dentro da sociedade que era mais voltado para o fenômeno mediúnico e não queria tanto o aspecto científico, não queria ser questionado. Então o Flammarion brigou muito com esse grupo, né? E depois teve um outro grupo que tomou posse da sociedade pós o falecimento do Kardec,
que gostava das obras de Jean-Baptiste Rustang, que seria ali um oponente a Kardec. Na época. Ele se achava um inimigo de Kardec, e ele recebia muita comunicação e não passava por um crivo de razão, né? E quando esse grupo assomou, né, tomou conta da sociedade, aí o Flammarion rompeu e decidiu sair do movimento espírita francês. Mas ele brigava muito, tanto quando Kardec falece, o sucessor natural de ser presidente seria o Flammarion, e ele fala, não, com esse grupo que existe aí, eu não quero a presidência, porque vai ter mais briga do que conciliação, né? Mas ele questionava muito as comunicações, principalmente quando era da área dele, da questão astronômica, né? Que era uma área que ele dominava, né? Sim. Agora, você acredita que esse pensamento, que de certa forma ele nos apresenta, né? Hoje ainda é um incômodo para algumas pessoas que tem essa coisa da mediunidade só como fenômeno, e de repente ainda é. Você enxerga isso. Ainda já presenciou isso? Já. O médium, ele não gosta de ser questionado, né? Principalmente os médiuns que escrevem muitos livros. Então eu lembro, acho que de 5 anos atrás, eu recebi uma mensagem de um médium pelo WhatsApp, e ele, nessa comunicação, falava que vinham espíritos de Andrômeda, e que a energia desses espíritos tinha uma quantidade, eu não lembro exatamente. E aí o que eu fiz? Eu mandei essa mensagem para um astrônomo que escrevia para o G1 na época. E aí esse astrônomo me respondeu, falou, esses médiums, né? E aí ele falou, essa quantidade de energia que está falando na mensagem, ela destruiria o sistema solar, se ela chegar aqui, né? E aí eu mandei de volta para o médium brigou comigo, nunca mais nos falamos, né? Então eles não gostam de ser questionados. E o espiritismo no Brasil tomou um viés religioso muito forte, né? E quando você toma esse viés religioso forte, fica aquela coisa do sagrado, você não pode questionar, né? Isso é uma revelação que vem do alto, então ela não tem erro, né? E o médium... Aí vira dogma, né? Vira dogma, e o médium se esqueceu que ele é só um intermediário, né? Da comunicação. E que pode ter erros, né? Claro. E que pode ter erros, porque você discernir aquilo que é seu e aquilo que não é seu, que realmente está vindo através de uma questão espiritual, é uma linha muito tênue, né? A pessoa precisa estar muito preparada. Muito refinada, né? Para poder exercer esse trabalho. Hoje, existe um critério para se publicar um livro psicografado, um crivo para falar isso aqui realmente é reconhecido como um livro psicografado ou não? Cara, não existe esse critério, porque a estrutura que foi criada pelo movimento espírita é uma estrutura descentralizada, né? Não tem um Vaticano ali que coordena tudo, né? É milagre ou não é milagre? Por mais que tenha as federações, mas elas não têm esse poder, né? Elas são mais orientativas, né? De algumas normas, tal, ajudam algumas conduta, né? Isso. Mas não existe isso, né? Então, e tem muito médium que acaba criando a sua própria editora, né? Então não existe esse critério de, isso aqui é uma obra... Ok, vamos publicar. Não, isso aqui tá... O Kardec fazia isso, né? Porque estava no início da estrutura do espiritismo, então ele conseguia ter um pouco desse comando, né? Tanto que alguns médiuns que, quando ele não publicava, falavam, não, o Kardec é ditador, né? Quer mandar em tudo, não quer... Aí ia por outro caminho. Ia por outro caminho. Então, não existe esse critério, né? Acho que é mais pela postura moral, a conduta do médium, e aí acaba transferindo isso para sua obra, como foi com o Chico Xavier, né? E aí, né, a credibilidade vem disso, né? Da postura dele como ser humano, como ser homem, humano, né? Cláudio, durante as pesquisas, você achou bastante material em português? Você achava materiais? E como que foi isso? Era muito documento? Você achou livros? Era em francês? Assim, em português, são mais documentos ou livros que foram editados no início do século XX, aqui no Brasil. Agora, documentos do próprio Flammarion, eu só consegui quando eu conheci o astrônomo Nelson Travnik, que faleceu esse ano, em setembro.
E ele era um profundo pesquisador do Flammarion, e eu falava para ele, né, Nelson, você tem o maior acervo de Flammarion, acho que do mundo, porque ele ia para a França, ele ia para a Europa, ele conseguiu muita fonte primária. E algumas coisas ele tirava cópia e me enviava. Então foi a partir daí que eu comecei a ver os textos em francês, né? Muita coisa em francês que com o português não tem a ver, né? Foi traduzido ou de forma errada ou com alguma intenção, a gente não sabe, né? Mas foi graças ao Nelson que eu consegui colocar as mãos nessa fonte primária e nos livros em francês, tem livro em alemão, saiu livro em romeno, em eslavo, em japonês. Os livros do Flammarion foram publicados em diversas línguas, né? Agora, do português, tem muita coisa espírita, né? Que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, ou copiando de materiais que eram franceses, e aí os brasileiros... A gente não pode esquecer que os primeiros espíritas tinham o domínio francês, né, da língua francesa, então traduziam muitas desses documentos, né? Agora, essas traduções, é claro que elas não são ao pé da letra, né, porque como você mesmo disse, algumas palavras, algumas intenções ali para o português já muda completamente, né? E mesmo assim é possível chegar em algumas conclusões interessantes e tal. Agora, dentro do universo espírita, tem médiuns que já escreveram sobre a luz do espírito de Flammarion. Cara, eu nunca vi nenhuma mensagem. Eu recentemente, coisa de um ano e meio, eu vi uma propaganda, se eu não me engano, no Instagram de um médium divulgando uma obra, mas que seria de uma das mulheres que foram casadas com Flammarion, né? Ele casou 2 vezes, acho que a segunda esposa em espírito, mas eu não cheguei a encontrar essa obra e não li. Mas nunca vi nenhuma comunicação, nenhuma mensagem que seria do dele espírito. Tá. Será que seria a dificuldade de ter isso pelo conhecimento específico que ele traria? Seria fácil identificar se é Flammarion ou não, né? Pelo conhecimento específico dele, né? E tem essa coisa que o espírito sabe da informação, mas o médium não, né? E como é que o espírito vai passar isso pro médium? Então, acho que deve ter um pouco dessa dificuldade também, porque ele não tinha esse viés religioso, né? Que muitos espíritos têm, né? Sim. Então, acho que tem uma certa ali incompatibilidade energética entre um e o outro, né? E a origem dele era cristão. Ele vem de uma família cristã. Ele passou um tempo na igreja católica. A família tinha um ramo protestante também, mas que ele não acabou seguindo. Ali é mais calvinista, né? Na biografia dele, ele achava que tinha a religião protestante deixava muitas coisas em aberto, e ele não gostava dessa questão. E depois ele se aproximou do catolicismo estudando, né, nas escolas católicas, onde ele despertou para astronomia, né? É interessante porque os padres eram cientistas, né? Então ele conseguia ali entender melhor esse processo. E era onde estava concentrado o conhecimento, né? Livros, pesquisas, documentos, né? Uma infinidade de acessos, né? Que ele teve. E durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele viveu a Primeira Guerra Mundial, dentro desse cenário de guerra. Sim. Como que foi a vida dele nesse período? Ele continua na França, a França ocupada, como é que foi a relação dele ali naquele momento que foi tão difícil, né? Ele passou por 2 conflitos assim muito difíceis para a França, que foi uma espécie de guerra civil que tinha ali logo depois que o Kardec falece. Então Paris foi sitiada, ficou economicamente bem difícil ali, e ele se manteve dando aulas, né? Porque depois que ele sai do Observatório de Paris, ele recebe a doação de um terreno, e esse terreno tem uma casa, e nessa casa ele faz uma reforma e criou o Observatório de Juvisy, que fica bem próximo ali a Paris.
E a partir dali ele começa a dar aulas durante o dia. Tinha muita gente que não conseguia pagar e estudava do mesmo jeito. Muita gente que vinha de outros países da Europa e pagava. Então ele se mantinha assim. À noite virava uma espécie de centro de estudos mediúnicos, né? Ele tinha ali os médiuns faziam fenômenos ali de levitação, materialização, estudava os fenômenos. E durante a Primeira Guerra, ele se mantém com os estudos e os livros, né? A renda. Tá. E essa questão da levitação, são fenômenos paranormais? Ele estudava esses fenômenos? Ele estudava, Aí ele já tinha rompido com o movimento espírita, né? E estava fazendo um trabalho mais voltado para essa questão da paranormalidade. Tá. Então ele tinha ali a médium Eusápia Palladino, que era italiana. Italiana, né? Muito famosa na época, né? Outros cientistas, tinha o Alexander Aksakov, que vinha da Rússia, participar desses estudos. A Rússia era riquíssima nesses estudos. Haja vista a herança que a Blavatsky deixa, Sim, né? A teosofia, né? Ele era amigo da Blavatsky. Da Blavatsky, Ela né? participava das reuniões. Que momento foi esse, né? Como havia uma efervescência dessas cultural pessoas. E espiritual. E era pessoas intelectuais, pessoas que tinham uma cultura também erudita e tinham uma relação com o popular, também com a cultura popular, e eles meio que circulavam entre eles e trocavam ali figurinhas, né? E eu muita não sei produção cultural, né? Muita eu não produção. sei se é uma coisa de Paris, né? Mas o Nelson Travnik me falava isso, ele achou documentos de jornais em que os pesquisadores eram tipo ali popstar da época, né? Então, onde Flammarion ia, as pessoas queriam autógrafo, queriam conversar, falar sobre o assunto, né? Ele teve relação ou contato com o Eliphas Levi, na mesma época, que vai trabalhar a questão das ciências ocultas, ou não? Não, a gente não tem nenhum documento que mostra isso. Que mostre isso, né? Tá. Ele era bem próximo da Blavatsky, ele era também do Augusto Comte. Né? Então ele pegou essa fase do Charles Richer, que é o pai da metapsíquica, né? Tá. Então ele pegou do próprio Leon Denis, que talvez era o único elo que ele tinha com o espiritismo naquela época, que eram amigos pessoais. Aliás, tem uma história do Leon Denis, que o Flammarion falece em 1925, né? E ia ter um congresso internacional de espiritismo em Paris, e as pessoas que organizavam esse congresso, e havia gente do mundo todo, inclusive do Brasil foi também, queriam o Leon Denis como um presidente ali de honra, né, do congresso. O Leon Denis já estava bem velhinho, sem visão, bem debilitado, e o Leon Denis, numa reunião mediúnica, pergunta para uma entidade: olha, me chamaram, chegou um convite, mas eu estou tão velho, não consigo andar, a viagem é longa, é cansativa, eu não enxergo. Não é melhor chamar o Flammarion? E a entidade só fala assim: Flammarion não estará lá, é melhor você ir. E aí, uma semana antes do congresso, o Flammarion falece. E daí o Leon Denis entendeu o que a entidade quis dizer naquela época, né? Então ele tinha esse círculo de amizades e que iam mais para esse aspecto científico da coisa, né? Se reuniam, estudavam, as médiuns ali materializavam, ele amarrava as médiuns num quarto, né? Lacrava a porta para não ter nenhum tipo de fraude, né? Para comprovar realmente o fenômeno. Havia, você vê, um cacuete científico aí de construir provas, né? Com uma método, certa... Né? Exatamente, com a metodologia, para depois até que assim tivesse uma aceitação, não só dele mesmo, né? Que eu acho que era o principal aí, que ele queria constatar, mas para que ele pudesse depois divulgar isso de alguma forma, né? Mas é muito interessante esse período. A França, ela foi, durante muito tempo, o berço, né, da cultura clássica, né? Você tem ali grandes centros de desenvolvimento científico, filosofia, sociologia, história. Então, a França sempre foi essa representação no mundo, né? E essas pessoas foram incríveis, né? Porque elas deixaram um legado que até hoje são estudadas. Ele né? publicou 85 livros, né? Aqui no Brasil a gente encontra 12, 13 que são ainda publicados pela
pela Quase FEB. nada, né? Os mais científicos a gente não consegue encontrar, só É. em sebo lá na Europa, né? É. Eu tenho encontrado muita coisa na Alemanha, É. na Suíça, muito material dele em Washington, na livraria pública de Washington, encontrei material falando de Flammarion. Né? E aí vai compondo, porque é uma pesquisa que não tem fim, né? Não tem fim, né? E hoje, se eu te perguntasse, é uma pergunta complexa, você já chegou a alguma conclusão, assim, que você falou assim, olha, o que isso tudo me ensinou? Porque eu, nas minhas pesquisas, não que eu tenha um ponto final, porque, como eu disse, é para a vida inteira, mas sempre ensina muito, né? E o que você tira disso tudo, que você pode falar assim, não, Flammarion, essa pesquisa me ensinou de fato e eu trago isso para minha vida. Cara, o que me ensinou e respondeu, que é a pergunta, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Tá. Da onde a gente veio? Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso tudo e para onde a gente vai, né? Então, eu sempre, desde pequeno, me questionava, mas será que é só céu, inferno e purgatório, né? Será que não existem outras vidas? Então, a pesquisa do Flammarion me ensinou essa questão, da onde a gente veio, por que estamos aqui, né? O que é necessário para viver o melhor aqui. E também me comprovou um pouco do que Jesus falava, um pouco, né? O conceito que Jesus trouxe, que é o das muitas moradas, né, na casa de meu pai, que eu acho que sem o braço da vida em outros mundos não fica completo esse ensinamento. E também me mostrou que uma figura como Jesus é uma que pertence a civilizações muito superiores à nossa e que estão viajando aí pelo cosmos, ajudando planetas que ainda estão em desenvolvimento como o nosso, ainda tão primitivo, né? Então isso me deu uma consolação muito grande de entender que a vida não é só essa, que a gente sofre, que a gente tem os tombos e as vitórias, mas que ela faz parte de uma engrenagem maior, né, de vivências que a gente vem aí já há milhares de anos. Né? E você criou uma relação de intimidade com o Flammarion? Você sente isso? Sim. Eu sinto isso, eu sinto essa... É como se eu entendesse o pensamento dele, né? Eu até perguntei pro Nelson, você já conversou com o Flammarion em alguma casa espírita, em algum centro, alguma palestra que você falou? Ele falou, eu nunca tive essa oportunidade, gostaria muito, quem sabe quando eu partir, ele falou isso. Mas tem essa proximidade, sabe? Não, é uma coisa inexplicável, né? Do ponto de vista racional, mas eu consigo às vezes sentir quando vem algum documento, alguma informação que eu não esperava e de repente surge na minha mão. Né? Entendi. Isso vai culminar num livro, culmina em palestras? Como que você pretende democratizar, né? Como que você pretende trazer isso para as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Porque há uma distância aí, apesar de o mundo globalizado, tudo é aqui do lado hoje, mas França continua lá na Europa e nem todo brasileiro tem acesso a documentos, a pesquisa, a interpretação daquilo que está se pesquisando. Como que você pretende trazer isso, se é que você pretende? Porque às vezes também tem pesquisa que é sua, né? Que é uma coisa que é para você ali, na tua busca pessoal. Já me falaram de livros, mas sabe que vem do mercado editorial, eu não sei se ele aceitaria um livro sobre esses assuntos, ou sobre o próprio Flammarion, né? E conversando com o Nelson Travnik ano passado, né? Ele deu a ideia de fazer cursos regulares, mas pela internet, né? Ou promover em algumas em observatórios, em algumas questões. Né? Durante muito tempo eu fiz em casas espíritas, né? Você chegou a fazer? Cheguei a fazer, mas eu percebi que não... Não tocava? Não que tocava, mas eu percebi que da minha parte eu acho que seria uma coisa assim meio... Sabe, eu tô falando ali, mas as pessoas estão indo na casa espírita porque o filho faleceu e a dor é grande, porque o marido fugiu de casa, porque perdeu o emprego. Uma doença. Então eu percebi que não seria o importante para essas pessoas, né? O importante é
realmente sanar aquela dor daquele momento, né? Então, num primeiro momento eu até achava as pessoas não estão interessadas nisso, mas aí eu, pensando bem, as dores, né, que a vida nos dá atualmente são muito difíceis de você pensar algo um pouquinho além daquilo que está doendo, né? E aí eu percebi que seria até falta de caridade minha para com essas pessoas tentar impor ou passar esse conhecimento, quando na verdade existem dores tão terríveis como perder um filho, por exemplo, que eu nem imagino o que é, e de querer falar sobre essas questões para uma mãe ou para um pai que está passando por isso, né? E aí eu parei de fazer essas palestras e pretendo, né, não sei quando, mas seguir essa ideia do Nelson de me especializar mais em astronomia e divulgar isso em observatórios e depois fazer cursos pela internet, divulgar dessa forma. Porque eu acho que é uma forma bem interessante de trazer isso, né, para as pessoas, para o público de modo geral, né? Agora, é claro, né, eu acho que o seu argumento ele é extremamente plausível, né? A questão que são as necessidades momentâneas, as necessidades imediatas, e isso já entra num campo de formação, né? Eu acho que dependendo da casa, se é uma casa que dá formação, né, para as pessoas que ali estão, é diferente das pessoas que estão buscando, né, um amparo, um acolhimento. Talvez não é o que elas querem escutar naquele momento, isso, né? E depois acho que a própria experiência, né? Comecei muito novo fazendo palestra, então eu ia com aquele ímpeto, com aquela vontade, né? Tipo, vocês precisam ouvir isso aqui que é interessante. Mas aí eu comecei a perceber que as dores nem sempre deixam você ouvir determinadas questões e você nem tem estímulo e motivo, né, para parar e olhar aquilo, né? E depois com as minhas próprias dores eu também fui me percebendo isso e falando, realmente é uma falta de caridade minha querer passar isso nesse momento atual, né? E aí eu tô vendo outras alternativas para pegar pessoas que sejam realmente interessadas no assunto e que queiram se aprofundar não só sobre Flammarion, mas sobre astronomia, né, astrofísica e por aí vai. E você continua com essa pesquisa hoje no seu cotidiano? Continua. É uma história interessante, né? Porque eu falei do Nelson Travnik, que para mim é um grande mestre. E eu conheci ele, acho que há uma década, e a gente começou a se relacionar por carta. Ele me mandava cópia dos documentos, de envelope, depois começamos a nos corresponder por e-mail. E nunca tinha conhecido ele pessoalmente. Aí, em setembro do ano passado, a gente marcou, aí eu fui até Campinas, ele morava em Campinas, e aí foi que eu conheci o Nelson, né? E aí ele me doou muito material dele. E um ano depois ele veio a falecer. E ele trabalhou com o Projeto Apollo, ele fundou vários observatórios aqui no Brasil, ele estava trabalhando no de Campinas, Americana, Piracicaba e no Pico das Cabras, como consultor astrônomo. Então eu vou pegar esse material e começar a fazer cursos pela internet e divulgar dessa forma, né, online, e quem sabe depois vai para um presencial, mas dentro de observatórios ou de estudos astronômicos. Não dentro da área da espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade já está servida bem disso, né? Acho que seria mais uma redundância. Somente para quem é espírita, vai falar de alguém do século XIX, a gente sabe que nem todos estão interessados nessas pesquisas, né? Entendi. Agora, hoje nós temos uma pergunta no programa que é sempre muito importante para nós e para quem assiste, que seria o seu conceito, a sua visão, a sua opinião. Aí é uma coisa que é muito livre. Como que você vê Deus e tempo? Até sobre a perspectiva da sua pesquisa. Eu acho que tem uma relação muito profunda, principalmente com a questão do tempo, né? Dimensional, tempos iguais, a circularidade do tempo. Como que você vê tempo e Deus? Cara, eu gosto muito da definição que os espíritos deram a Kardec, e Flammarion sempre falava dessa definição como a fonte suprema, né? A causa de todas as coisas. Eu acho que
querer quantificar ou entender o tamanho de Deus é uma coisa impossível para a nossa mente, né? Como colocar toda a água do oceano num copinho de plástico. Não dá. Então eu encaro ele como essa energia, não, essa entidade como como tudo emana dela, né? Por mais que a gente ainda não tenha conhecimento de como é e de entender como uma energia pode ser incriada, né? Sim. Existe de todo sempre, porque senão não seria Deus, teria outro Deus, né? Então a gente ainda não consegue, mas eu entendo e sinto que às vezes ela age por mecanismos que nem sempre a gente tem conhecimento, né? Por mais que tenha conhecimento religioso, científico, o conhecimento dela é infinito, né? Então eu entendo dessa forma, como sendo uma fonte suprema, causa de todas as coisas e que age no universo e nas nossas vidas, às vezes por meios que nem a gente consegue entender e imaginar, né? E o tempo, que pergunta é essa, hein? Eu tenho estudado muito sobre buraco negro, né? Tá. Os que foram descobertos, que são gigantescos, né? Tem um que o sistema solar vira um grãozinho. De areia. E aí eu falo, meu, que coisa é essa, né? O que é o tempo, né? E o Flammarion dizia o seguinte, ele pegava, principalmente para os jovens, né? O que seria o tempo? E aí ele pegava uma régua, ele dizia, nós estamos aqui nessa régua. Uns estão aqui mais à frente, outros estão no meio e outros estão na ponta, que seria a evolução. Só que existem seres que estão além dessa régua, estão embaixo, em cima, estão em qualquer outro lugar que não seja a régua. E o tempo é diferente para eles. Para nós ainda é passado, presente e futuro. Mas existem civilizações que não têm essa divisão, é toda uma coisa só. Né? Ele dizia isso. E até ele foi anterior ao Einstein, quando ele dizia, é possível voltar no passado, mas você não consegue alterar. Você consegue só observar, ele dizia. Então, eu acho que o tempo é uma coisa que a gente ainda não... Pelo menos eu não consigo ainda entender. Porque quando você está com a dor, ele parece que não passa. Quando você está feliz, parece que ele passa rápido, né? E aí os cientistas dizem isso depende do observador, depende da sua mente. Então, eu prefiro ficar com a definição do Flammarion. Nós estamos aqui ainda presos nessa dimensão e que existem outras situações que vão além e quem sabe um dia a gente chega lá, né? Sim. Estamos chegando agora para o final já do nosso programa. Passou rápido, é só 1 hora. E aí, a sua mensagem final. Que você quer falar, algo que você queria ter falado ao longo do programa, a gente acabou não comentando. É o seu momento de conversar com o pessoal que está assistindo, tanto pelo Spotify ou pelo YouTube. É livre. A mensagem final é a mensagem que eu levo para minha vida, que é nunca desistir e nunca achar que não tem uma saída, né? Que somente quando a gente está sofrendo, está com algum desafio pessoal, entender que realmente essa força suprema ela está agindo, nosso anjo guardião, seja qual denominação, né, a pessoa mas entende que existe uma entidade que cuida da gente e acreditar piamente que eles estão aí nos auxiliando e nos ajudando e continuar trabalhando, estudando sempre, se aprimorando sempre, que eu acho que essa que é a dinâmica do universo. Do universo, né? Agora, antes da gente terminar, Cláudio, deixa para nós, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, se assim você desejar, Sim. seu contato, né, claro. a rádio, enfim, porque pode surgir pessoas interessadas na pesquisa, de querer trocar ideias com você. De repente, até alguém que já pesquisa sobre o assunto, legal. De repente acha uma convergência. Isso é muito comum acontecer, Isso né? é verdade. A internet hoje nos abriu uma possibilidade incrível. Você tem, às vezes, a pessoa que está lá no sul do Brasil, pesquisa a mesma coisa, entra em contato e você começa a trocar informação. Foi assim bem que legal. eu conheci o Nelson, né? Eu publiquei um artigo num jornal espírita, ele leu, estava lá meu e-mail, ele entrou em contato. Sobre a pesquisa, tem um Instagram que é Conexão Urânia. Urânia é a deusa da astronomia, que o Flammarion tinha uma reverência muito grande por essa figura, e é o nome de um dos livros do Flammarion, Urânia. Então, Conexão Urânia no Instagram.
E a rádio, radiopalermo.com.br, é uma rádio comercial, tem programas ali de tudo que é tipo, uma programação bem diversificada. E o nosso foco é a cidade aqui de Guarulhos. Então é só ouvir lá, radiopalermo.com.br. Tá, é uma rádio online? Online, rádio online. E ela tá basicamente ligada à cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos. Então você fala de coisas sobre a cidade. Isso, entrevistas são de pessoas daqui. Da cidade. E aí você fomenta a cultura, economia, tudo que é ligado à jornalismo, cidade. A parte política, tá tudo lá falando de... E ela tem programação todos os dias? Todos os dias, fica lá 24 horas que legal. Rodando. Então, Rádio Palermo, certo? .com.br. Então, acessem aí, principalmente o pessoal da cidade de Guarulhos, que é uma rádio que fala sobre a cidade, né? E é uma cidade de quase 1,5 milhão hoje de habitantes, né? Eu acho que, se eu não me engano, é a maior cidade aeroportuária da América Latina, né? Acho que ganha do México, em termos de tamanho, né? De aeroporto, enfim. E é uma cidade que tem muita coisa acontecendo, né? Então, eu acho que é legal mesmo a rádio, porque traz esse universo todo da cidade de Guarulhos, né? Tem muito assunto, muita gente boa aí que está na cidade trabalhando, desenvolvendo, estudando. Que legal. Trazendo coisa boa. Então, você de Guarulhos, chegue lá na Rádio Palermo, e certeza, quem também não é da cidade, está convidado a conhecer ouvir também a rádio. Muito bem. Eu vou agora finalizar o nosso programa de hoje. Essa história tão interessante. Então, mais uma vez, eu convido você a deixar seus comentários aqui. Façam perguntas pro Cláudio Palermo. Não esqueça também lá do Instagram dele, que ele deixou aqui o endereço. De repente também é uma fonte para vocês conversarem lá pelo direct, enfim, sobre a pesquisa. E, mais uma vez, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. É muito importante, porque isso dá relevância para nós. E clica no sininho, que daí você recebe também as nossas atualizações. Isso sempre é bom para você saber o que está acontecendo aqui no podcast 1818, que na verdade é o princípio da sincronicidade. De certa forma, a gente falou um pouco sobre isso no programa de hoje, né? A questão da sincronicidade. E o 1818 quer trazer essa linguagem ecumênica, universalista, mas a base disso tudo é o amor universal, e a gente pregar isso todos os dias, porque é o que o mundo está precisando. Falar de coisas boas, buscar pessoas que possam se conectar com essa ideia. E, então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Foi muito legal. Você trouxe um personagem histórico de uma relevância incrível, né, para o mundo. Não só para o universo da astronomia, mas várias áreas do conhecimento científico. Então, muito obrigado por você trazer isso para nós. E é claro que eu quero deixar aqui para você muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Aproveitando essas festas natalinas, eu vou ter aqui umas indicações de livros que vocês podem dar de presente para as pessoas que vocês gostam, ou para vocês mesmos, porque um presente para si mesmo é sempre bom, né? Eu tenho aqui o livro Civilização Maia, História e Pensamento, que é um livro mais focado na questão histórica sobre a civilização maia. Então você tem informações sobre a formação da sociedade, a cultura, a religião. Então é um livro bem legal, e ele foi escrito pelo Marcelo Lambert, que está aqui sempre do lado, né, na bancada. Faz parte aqui do nosso projeto. E a outra indicação que eu tenho é um livro que é uma duologia que foi escrita em parceria com o Marcelo Lambert e o Leandro Zermiani, que é o nosso produtor e um exímio fotógrafo. Ele é um fotógrafo muito incrível. E aí o livro ele é todo dividido em textos e imagens. Então, além de ser um livro para a sua mente, também é para a sua vista, porque você vai ver imagens muito bonitas e elas vão conseguir passar várias coisas legais para vocês. E aí o primeiro é Observador Sonhos e o segundo é o Observador em Terras Latinas. Esse daqui foi fruto de uma expedição que eles fizeram para o Peru. Então ele traz fotografias dessa expedição, algumas informações sobre essa expedição. Então ele é mais focado na cultura inca e peruana. Muito interessante também. E aí, como que vocês conseguem fazer para adquirir esses livros? Tem duas formas que são as formas mais fáceis. A primeira é você pode mandar uma mensagem para o número 11 91487 9240.
Então, vai estar escrito em algum lugar aqui também na tela. Então, é fácil para vocês verem. Manda uma mensagem lá, fala o livro que vocês se interessaram. Vocês podem perguntar um pouco mais, a gente vai dar as informações. Ou vocês podem mandar uma DM aqui pro nosso Instagram do podcast 1818. Então, são 2 formas super fáceis para vocês terem acesso aos livros.